Programa Atividade há décadas no ar. Esse programa que hoje está na RS Play TV, canal 524 da Claronet e em todas as plataformas digitais. Um alcance aí enorme. São milhares de telespectadores no Rio Grande do Sul que assistem o programa Atividade e, além disso, óbvio, né, também nas plataformas digitais, como eu disse, @RS Play no digital. Isso no Instagram. E todas as demais, obviamente, redes de internet que hoje propagam aí o programa Atividade para o mundo afora. Muito bem, hoje então é quarta-feira, dia 3 de setembro, já entramos aí no último quadrimestre do ano, é um mês que é bonito para nós, porque é um mês que começa a primavera, nós comemoramos aí o dia 7 de setembro neste mês e comemoramos também, obviamente, a nossa Revolução Farroupilha, dia 20 de setembro, que culmina aí com todas as atividades rio-grandenses da nossa gauchada. Em tempo de Expo Inter, nós vamos começar com o Banrisul, falando de Banrisul, que é um banco que nos orgulha muito aqui no Rio Grande do Sul. A cada novo amanhecer, uma força nasce mais forte. Ganha vida no cuidado, no amor à terra. Essa força, dia a dia, ano após ano, cultiva o seu espaço, conquista o seu lugar ao sol, iluminando sonhos, fazendo crescer nas raízes do nosso chão um agro mais forte e sustentável. Mulheres no agro. Força que ilumina nossa terra. Então, aí o Banrisul, VT deste banco maravilhoso. Banrisul, existe uma força no campo que nasce mais forte a cada amanhecer. Ganha a vida com cuidado, no olhar confiante do amor à terra. Essa força, dia a dia, ano após ano, cultiva seu espaço, conquista seu lugar ao solo. Ela ilumina os sonhos e faz brotar um agro mais forte e sustentável. Essa força tem nome. São as mulheres no agro. Com coragem, sabedoria e dedicação, elas mostram que o futuro do campo é brilhante. É nessa energia que o Banrisul celebra na Expo Inter. Mulheres no agro. Força que ilumina a nossa terra. Visite o estande do Banrisul lá na Expo Inter. Conheça de perto a força que ilumina a nossa terra. E lembrando que o programa Atividade, apresentado das 20 às 21 horas na RS Play TV, e logo após, tem o comentário real, em tempo real, de Alexandre Garcia. Hoje, claro, né, um comentário que tem muitas informações, tem muita coisa para nos dizer lá dos acontecimentos em Brasília. Pessoal, nós sempre começamos aqui com o esporte. Hoje temos quase uma bancada, que eu ia dizer que era uma bancada genuinamente colorada. Mas nós temos aqui o Valdir Bianchessi Júnior, que é colorado da Gema, e temos aqui o Eduardo Dornelles, que é São José da Gema. É isso, Eduardo? Boa noite. Boa noite. Esporte Clube São José, glorioso. Glorioso São José. Eu vou falar do Grêmio, então. Vou começar dizendo o seguinte. Parabéns, gremistas. Parabéns. Vocês fizeram uma partida maravilhosa lá para o torcedor tricolor, enfrentando o Flamengo, não é? Em pleno Maracanã. Olha, e eu vou dizer uma coisa, viu? O Volpe brilhou, mas teve um menino que brilhou de uma forma espetacular, um menino de 23 anos, um peruano, recém-chegado no Grêmio, não é? Recém-chegado, o Eric Noriega. Ele, na verdade, ele é meio campista, mas aí o Mano Menezes arrumou ele para a zaga, saiu bem na zaga. Então o Grêmio fez uma partida maravilhosa lá, pô, saiu vitorioso. Depois que o Flamengo tocou 8, né? Aí, de repente, no Vitória, de repente volta com o Grêmio empata. Então, parabéns aos gremistas aí. E vamos falar de Colorado, então. Valdir Bianchessi Júnior. Só pegando um ganchinho rápido aí, né? Não é a minha praia, mas o Grêmio deu um chute a gol, né? Que foi o chute de pênalti, né? E trouxe um empate, quer dizer, futebol é resultado, né? Então... O Davi tinha uma pedra só também, né? Também tinha uma pedra só, acertou o olho do gigante. O Internacional foi campeão contra o Barcelona, parecido, né? Então o futebol
nos oferece, né, É esse verdade. tipo de surpresa que outros esportes não acontece. Né? Tu vai lá, o cara que é um grande nadador, dificilmente o perna de pau lá vai fazer frente a um nadador, ou mesmo em esportes coletivos, como basquete, como, né, voleibol e outros. Né? Futebol São não, mais previsíveis, né? muito mais. Né? Tênis, né? Futebol não, futebol acontecem coisas assim meio fora do contexto. Olha, Vilmar, tu quer que eu fale de Colorado? Isso? A venda do Wesley. O pessoal está destruído, né? Conforme eu já... se a gente tivesse aqui o histórico aí das nossas participações na atividade, quando esse presidente... Bom, eu fiz campanha contra eles as 2 vezes, né? Fortemente. A primeira, inclusive, abri meu voto para o desembargador Aquino, né? E ele foi eleito surpreendentemente para mim, mas depois a gente foi entender exatamente o que aconteceu. Mas a surpresa grande mesmo veio na reeleição, né? Porque ficou 3 anos, endividou o clube, não ganhou nada, protagonizou talvez os maiores fiascos da história do clube e foi reeleito, tá? Então é isso, o Internacional está destruído, o Internacional está destroçado. O Internacional, quando ele entrou no clube, o clube devia um pouco mais de 400 milhões, hoje deve praticamente R$1 bilhão. Duplicou. Tá? Passou do dobro. A gestão dele. Tá? As categorias de base, hoje saiu uma notícia aí da questão, foram fazer uma observação lá, né, em Alvorada, lá no CT da base, está tudo jogado, que as coisas são problemas de segurança, tudo que imaginar de problemas tem lá. Internacional, na base, tudo que joga perde. Internacional foi rebaixado no Sub-20, na Brasileiro Sub-20 agora recentemente. Então, o Internacional está destruído. Eu tenho dito aqui, eu não vou passar panos quentes, porque eu sempre disse isso em relação a esse senhor. Eu não o conheço pessoalmente, não tenho nada contra ele como pessoa. Eu tenho contra ele como presidente do meu clube. Ele destruiu o Internacional. O Internacional, se pegar um presidente sério, se tiver um presidente competente, vai levar 10 anos para recuperar o que esse senhor fez e está fazendo no Internacional. Eu estou iniciando uma campanha para que ele seja imediatamente retirado do cargo. O que acontece é o seguinte, o Conselho do Internacional ele age como o Senado Nacional. Tá? Ele não se coloca contra esse senhor, apesar de toda a destruição que ele vem protagonizando no nosso clube. Né? Esse ano, mais uma vez, não vai ganhar nada. Para mim, ganhar gauchão é obrigação de um clube que tem uma folha de pagamento, sei lá, de 15, 18 milhões. Também nunca se sabe, porque esse negócio da folha de pagamento é uma caixa preta. Tá? Então, assim, Internacional, é isso. O que nós podemos esperar, Vilmar Govinatsky, do Internacional? Agora, nesse final aí de campeonato brasileiro, que foi o que restou para nós, não sermos rebaixados. Tá? Mas já estamos em 10º. Aí as pessoas dizem, vamos tirar aquele pensamento mágico, vamos tirar o técnico. O problema não é do técnico. O técnico é um funcionário do clube. Todos os funcionários do clube, de alguma maneira, estão sofrendo e padecendo com essa falta de liderança, com essa falta de competência, com essa falta de visão em relação à administração do clube. Tá? Eles são vítimas desse processo. Roger é uma vítima desse processo. Tá? Fizeram aquela questão do papel picado no jogo contra o Flamengo. Aquilo era para cair todo mundo. Aquilo foi um absurdo tão grande. Agora o Internacional vai pagar uma multa pesadíssima para a Conmebol em função daquilo. Então tudo isso é uma demonstração, é a ponta do iceberg. Vocês imaginem o seguinte, quando olhar para baixo do que está submerso lá, o que está debaixo d'água, cobras e lagartos. Portanto, só para concluir, o que eu espero do Internacional? Eu espero nada. Enquanto esse senhor estiver lá, eu espero nada. E eu disse, quando ele foi eleito na segunda gestão, vai fazer o Internacional cair para a Série B de novo. E eu vou dizer o seguinte, está muito mais perto do que a gente imagina. É uma visão um pouquinho, bastante, né, Eduardo, pessimista do Valdir Bierkessel Júnior, mas eu diria não é só pessimismo, é realismo mesmo, é um realismo que realmente a gente enfrenta e que muito se fala, inclusive, falaste aqui na queda de Roger Machado, né? Não sei se isso adianta muita coisa, mas enfim, vamos comentar sobre o quê? São José, Grêmio Internacional? Não, vou começar pelo Grêmio para
Equilibrar a balança. Obedecer a pauta. O Grêmio realmente ele se comportou muito bem no jogo, uma retrancaça, né? E se esperava uma saraivada de gols, e não foi o que aconteceu, e de repente no jogo teve uma única oportunidade que foi bem aproveitada. Parabéns ao Grêmio, porque ele era o desafiante, né? O franco desafiante. O Flamengo é o time a ser batido. Na verdade, é Flamengos, porque tem o time principal e tem um outro time quase tão bom quanto no banco. Então, são dois times num só, é impressionante. E o Grêmio realmente fez o dever de casa e se comportou muito bem. Parabéns ao Grêmio. É assim que a gente entende que deve ser. Os profissionais precisam se reinventar, trabalhar com as peças que têm. Não adianta ficar reclamando que falta isso ou falta aquilo. Se vai com o que se tem, na melhor maneira possível. E foi o que aparentemente fez o Mano Menezes, organizou as peças que tinha para enfrentar um Golias, que é o Flamengo. E a única pedra que tinha no bodoque do Grêmio, assim como o Davi, era aquele golzinho de pênalti, né? Então foi lá e encaçapou. Parabéns, maravilha. E em relação ao Internacional, eu voto para o Valdir ser o presidente. Porque o Valdir... Acompanha o relator. O Valdir, além de ser um cara sensacional, honestíssimo e com visão de futuro, ele tem essa impressão do Internacional e vem falando na bancada, todas as vezes que eu estou aqui acompanhando e compartilhando a bancada com ele, em um tom que transcende a visão do mero torcedor. Tem uma visão de administrador mesmo, que ele é administrador e tem essa competência. Então, além da paixão ele tem a paixão pelo Internacional, mas não deixa essa paixão turvar a visão dele em relação ao que deve ser feito para o time do coração. Então, eu acho que, diferentemente do que acontece com essa presidência atual, que brinca com a paixão do torcedor, o Valdir faria diferente. Frearia sua paixão em favor do Colorado. E eu espero que agora esse pulinho que o Colorado deu na tabela, né? Deu um pulinho, estava junto com o Grêmio, deu uma puladinha. Subiu um pouquinho. Que isso o afaste realmente da zona de rebaixamento, assim como eu espero que o Grêmio também o faça. E em relação ao meu glorioso Esporte Clube São José, e o Silvas não está aqui para brigar comigo, então eu vou falar. O primeiro time do mundo que andou de avião. A viajar de avião, reconhecido pela FIFA para jogar futebol, foi um amistoso e foi a Pelotas. Saiu da Ilha Grande dos Marinheiros num avião chamado Atlântico, um hidroavião de madeira. Isso é nos anos de 1928. E contam as más línguas que o goleiro reserva foi no bagageiro, porque não teve espaço lá na cabine principal. E foi um amistoso de 2-2 com os times do Pelotas. Mas o Zequinha está enfrentando, até agora, nem com chances de galgar melhores condições, a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então eu faço votos que para 2027, então, o Zequinha suba para a Série C, para logo em seguida, espero, também a Série B, e aí começar a gente ouvir mais a falar do glorioso Esporte Clube São José, que é um time muito acolhedor, com um estádio muito legal, que vale a pena, um passeio bacana com a família aí, mesmo quem não seja torcedor, vale a pena. É muito bom termos mais representações aí no estado, né, com clubes tradicionais e de qualidade. Olha só, Algair Engenharia, isso aqui é uma notícia importantíssima para Porto Alegre. É o novo empreendimento da Algair Incorporações, na Vila Portal, condomínio exclusivo no coração da Zona Sul. São 18 casas que estão sendo construídas ali pela Algair Incorporações.
Olha só, surpreender sempre. Tem a mensagem aí da Algaia. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. E o Grupo Zafari também, outro grande empreendimento, grandes empreendedores que orgulham os gaúchos e orgulham, na verdade, o Brasil, porque o Grupo Zafari já extrapolou, já atravessou uma pituba. E o lema do Grupo Zafari é óbvio, né? Economizar é comprar bem. E se compra muito bem no Grupo Zafari e, portanto, se economiza bastante. Grupo Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Sua sede pede saúde, pede o melhor. Pede sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco. Olha a novidade que tem aí, 100%, tudo 100% natural. Sem adição de açúcares e conservantes. Quer dizer, é mesmo qualidade a toda prova. E nós temos aí também o Pet Bom, sucos Petri de laranja, Pet Bom. Elaboração a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Pet Bom passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adicionado, adoçado, que não se caracteriza como alto teor em açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta, variando de acordo com a safra. Esse suco é uma grande novidade que a empresa Sucos Petri traz, e isso aí vai revolucionar o mercado de sucos de laranja. Na verdade, nós temos aí mais uma empresa que o programa Atividade tem um carinho muito grande, e a recíproca, obviamente, é verdadeira, porque desde o início, ao longo desses mais de 30 anos que o programa Atividade está no ar, o Sucos Petri está sempre aqui na bancada com os nossos palestrantes aqui, os nossos comentaristas e também os nossos convidados. Olha só, hoje nós estamos aí com novidades aí no STF, lá no Congresso Nacional, tem bastante coisa para a gente falar em política. E, ô Eduardo, como é que tu viu aí o dia de hoje? Essa quarta-feira foi agitada, foi nebulosa? Tem já alguma coisa meio pré-escrita? Como é que está essa situação? Pois é uma pergunta aí que é difícil responder, porque são várias sensações que a gente teve hoje. Nós temos os colegas advogados mostrando, provando, demonstrando, reprovando e dizendo o quão absurdo é o que está acontecendo. Mas, aparentemente, do outro lado das mesas, temos ministros, ou na sua grande maioria, apenas esperando que o relógio cumpra a sua função para, aparentemente, expor uma decisão que parece já estar desenhada e pronta. Ainda assim, os heróicos advogados seguem na sua batalha de demonstrar o porquê os seus clientes são inocentes das acusações
que lhes são apontadas. É uma sensação, governantes, de que o rumo não está certo, de que a gente está indo para um lugar ruim. Em nome da defesa da democracia, que é uma palavra que os ditadores adoram utilizar, se está vilipendiando a própria democracia. Estão acusando as pessoas que hoje são réis ali, naquele processo, com base em narrativas. Não há provas do que se está dizendo. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, adjetivou o ex-presidente Jair Bolsonaro como chefe de uma organização criminosa, como incentivador mor do 8 de janeiro. E que as pessoas do 8 de janeiro, aquelas 2.000 pessoas, ou quase 2.000 pessoas presas, estariam com armas letais e representariam grave ameaça à democracia. Mas as armas que estão no processo lá, pelo que me consta, são estilingues que foram encontradas, bolinhas de gude. Que atentado violento à estabilidade do Brasil, ou à democracia, ou ao Estado Democrático de Direito, ou às organizações, ou aos poderes, que um estilingue e bolinhas de gude podem causar. Ou seja, se está extraindo o suco de uma pedra. Não há nada que mantenha viva ou em pé a narrativa que se quis, que o parquet, o Ministério Público, quis impor ali ao propor a denúncia. O próprio Ministério Público, o Gonê, disse abertamente ao ler a sua denúncia de que não houve concretização de nada. Então, do que estão sendo julgados essas pessoas? De algo falacioso? De um pensamento? Com base num documento que não é de ninguém e não foi levado adiante? O argumento do relator, até para não me estender muito, um dos argumentos do relator é que só não foi adiante o golpe, o tal do golpe, porque o chefe do Exército e o chefe da Aeronáutica não quiseram, mas o chefe da Marinha teria concordado. A nomeação dos chefes, dos comandantes dessas Forças Armadas, isso está na mão do presidente. É de livre conduta dele. Dizer quem fica e quem sai. Se assim quisesse o ex-presidente dar o tal do golpe, ou levar adiante o tal do golpe, bastava que ele trocasse os comandantes. E ele não fez isso. Quando houve o resultado das eleições, ele transmitiu o poder harmonicamente, inclusive nomeou os chefes das Forças Armadas indicados pelo atual presidente. Se quisesse dar o golpe, por que o faria? E se tivesse armado, o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse armado qualquer situação para instigar o 8 de janeiro, não haveria 2.000 pessoas lá. Haveria 2 milhões de pessoas. Porque em qualquer lugar que ele vai, mesmo sem avisar, é uma aglomeração de pessoas. Ou seja, por qualquer... fora o fato de não ser ali o local adequado para o julgamento, se trata de um ex-presidente, não tem foro privilegiado. Então, assim, aonde quer que se olhe, não para em pé. É complicado, né? Porque 2 advogados aqui na mesa, ouvimos o doutor Eduardo Dornedo, vamos ouvir agora o doutor Valdir Vieques Júnior nesse mesmo tema.
Não, concordo com tudo que o Eduardo falou. Nós estamos argumentando para surdos. Julgamentos políticos começam pelo fim. Bolsonaro já chegou a esse julgamento condenado. Nós sabemos disso. Isso é uma grande farsa. O Brasil todo acompanha, e eu concordo contigo, o esforço de alguns advogados brilhantes, né? Defesas brilhantes, vimos aí, mas que tudo aquilo vem no sentido de dar um verniz legal a algo, sob todos os aspectos, absolutamente ilegal. Então, esse julgamento, esse teatro que está sendo feito, o Brasil, o país precisando produzir, precisando se desenvolver, precisando avançar, e nós, todos nós, ou pelo menos os formadores de opinião, ligados em algo que, inclusive, nós já sabemos qual vai ser o término desse processo. Nós sabemos o resultado final. Né? Talvez, assim como aquele filme que a gente sabe que no final o mocinho, né, vai casar com a moça mais bonita do filme e vai vencer o monstro. Né? Nós sabemos o final de muitos filmes. A gente quer saber qual é o enredo. Nós estamos, nesse momento, observando e contemplando o enredo. Mas o final todos nós já sabemos. Esse processo, ele minimamente sustentado numa delação premiada do Mauro Cid, cheia de contradições, depoimentos. Cada vez que ele depõe, ele fala algo diferente. Num desses depoimentos foi tornado público ele sendo assediado pelo ministro, que inclusive ameaçou a sua família, seus filhos, a sua esposa, o seu pai. E nós estamos contemplando todo esse processo numa demonstração de covardia extrema da população brasileira. Da parte de bem da população brasileira. Contemplativos estamos, perplexos estamos, mas anestesiados ficamos. Então, tu falaste do Ministério Público, lá do Ministério Público Federal, Paulo Gonet. Até se tornar procurador geral de Justiça, era considerado um homem íntegro e competente. Está revertendo todo o seu histórico e colocando em xeque toda a sua história. E todos nós pensamos, tá, mas esse negócio começa antes da eleição, esse processo todo começa na libertação de Lula e vem se arrastando, esse processo eleitoral vem sendo conduzido até que nós chegamos nesse momento, aquilo que eu diria, Eduardo, que é o grande troféu dessa turma, que é a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Emblemática. Então, só para concluir, assim, e não exagerar em nada, e talvez não me colocar também numa posição aqui, né, de alvo, há uma perplexidade da população, há uma sensação de frustração da população, como tu dissesse. Onde Bolsonaro vai, ele é saudado, ele é ovacionado por milhares de pessoas. Aí se diz o seguinte, né, uma das justificativas, o Brasil elegeu Lula da Silva. Não. O Brasil não elegeu Lula da Silva. Existe uma parte do Brasil que é muito utilizada em processos eleitorais, altamente populosa, que foi quem, de fato, a partir do que eles chamam de políticas sociais, que é as bolsas família, a bolsa isso, a bolsa aquilo, o rancho, a cesta básica,
votou em peso e em massa no Lula, uma diferença de 1 milhão de votos para um colégio eleitoral como o Colégio Eleitoral Brasileiro não é praticamente nada, num processo eleitoral que foi todo ele conduzido com interesses voltados para a eleição de Lula, isso é claro. Tá? Eu não vou nem entrar em outros detalhes aqui. Então é isso, a gente se pega perplexo, a gente se pega imaginando, né, o que será do Brasil daqui para frente, né? O que esperar da justiça daqui para frente também, vocês que são advogados. Né? Qual é a expectativa que nós podemos ter da justiça brasileira daqui para frente? Existe um processo de intimidação ideológica e de perseguição ideológica. Tagliaferro fez uma série de declarações, assessor direto do ministro Alexandre de Moraes. Né? A grande mídia, mas não coloca nenhuma linha a respeito de tudo isso. Né? Então, a verdade é o seguinte, tudo isso é um processo sustentado pela grande mídia. Um sistema foi armado. E agora se entrega com a prisão de Bolsonaro o grande troféu ao sistema que se organizou, se estruturou justamente para nos levar a um processo de varrer a democracia do Brasil, né? E tornar o Brasil um ambiente autoritário e voltado para os interesses de um grupo, que é esse grupo dominante que está hoje condenando Bolsonaro. A sensação que se tem é que haverá um divisor de águas, né, nesses eventos todos aí, que estão já em pauta, estão em trâmites, e principalmente também o ano que vem com as eleições. A sensação que eu tenho é que haverá, sim, um grande divisor de águas na questão política brasileira. Lembrando também que nós vamos ter, logo após esse programa, um comentário abalizadíssimo de Alexandre Garcia. Imperdível. Programa Atividade, que está na RS Play TV, toda semana, todos os dias, das 20 às 21 horas. E depois vem Alexandre Garcia, comentário deste jornalista gaúcho de altíssima qualidade. RS Play TV, canal 524 da Claro TV. E também todas as plataformas digitais, alcance aí de milhares de telespectadores em todo o Rio Grande do Sul. Principalmente quem gosta muito de rede social, Instagram está muito na moda hoje, né? @RS Play no digital. Banco Sicredi, a Sicredi cuida de tudo para impulsionar seu negócio. Tem Pix gratuito e ilimitado, além de taxas atrativas nas opções de crédito. É mais dinheiro no seu caixa, mais praticidade no dia a dia. E um parceiro, obviamente, que pensa junto com você. Aqui em Porto Alegre, as cidades também que compõem a grande Porto Alegre, cidades da região, você conta com a cooperativa Sicredi. Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Barranco e Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Barranco há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Agora começa a primavera, verão, então o Barranco é o ponto de encontro embaixo daquelas frondosas árvores. Telefone 51 3331 6172, barranco.com.br, telefone do Barranquinho. 51 3028 2310, barranquinho.com.br. Protose Alves 1578, diariamente das 11 às 24 horas, e ali cumprimentando o sócio proprietário Elson Furini. Saindo da churrascaria, saindo do gourmet lá do Barranco, aí vamos para a Galeteria de Paolo, que é outra também, assim,
qualidade raríssima aqui do nosso nosso tradicional cardápio de tudo que tem aqui de bom no Rio Grande do Sul. A Di Paolo se destaca de forma exemplar. Visite a rede Di Paolo. São galetos com unidades, são unidades de consequência. É uma coisa maravilhosa. Quer dizer, senta na mesa, fica aguardando ali a sequência. E não é só em Porto Alegre, tem Gramado, tem Garibaldi, tem Bento Gonçalves, tem Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. É uma rede imensa, com a mesma qualidade, os produtos altamente bem elaborados, uma coisa maravilhosa. O melhor, na verdade, né? A melhor qualidade da culinária típica da Serra Gaúcha, você encontra, lógico, no Di Paolo. Comida saborosa com a essência artesanal. São preparados, obviamente, né, com muito amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens. E o toque caseiro, né, evidentemente, para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto ao Primo Canto, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Outro lugar maravilhoso ali, então o Di Paolo está lá muito bem representado. Ali você encontra a opção também express. Agora, é claro, né? Quando a gente come um pouquinho a mais, né, Eduardo Valdir, a gente também tem que se precaver. E aí não tem dúvida, não pode faltar essência de olina, a essência de vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. É óbvio, né? Com tudo que a gente anuncia aqui, que é maravilhoso, a gente pode exceder um pouquinho, mas aí, né, a gente apela para a Olina, Essência de Vida, Laboratório Wesp, há mais de 100 anos. Ainda mais em setembro agora, né? Ainda mais em setembro, evidentemente. Bom, voltando assim à questão de Brasília. Hoje nós estamos com 3 eixos lá, né, de discussão. É a questão do julgamento, do famoso golpe, isso aí, não sei se é suposto, não sei o que. Trama golpista, atentado à democracia, enfim, é um dos eixos lá no STF, mas temos também a CPMI do INSS e também as denúncias hoje do Eduardo Tagliaferro. Sobre a CPMI, a gente sempre fala em CPMI, todo mundo diz assim, isso vai terminar em pizza, não dá nada. Será que essa aí também está com essa pecha de terminar em pizza, Eduardo? Mais uma vez, o governo foi contra a CPI, porque, claro, não interessava para o governo, e é até compreensível que o governo não quisesse, mas assim que ele viu que não era viável barrar a CPI, ele tentou abocanhar a presidência e não conseguiu. Por uma estratégia da direita, não conseguiu. Então, um parlamentar bastante técnico, que aparentemente não é nem da direita, nem da esquerda totalmente, não é radical, mas é um homem muito técnico, tomou os trabalhos lá nas suas mãos. E pelo andar da carruagem, é um homem muito inflexível em relação ao que precisa ser visto, ao que precisa ser provado. Me parece uma boa pessoa, até onde está se apresentando, para, sim, meter o dedo na ferida e falar com quem tiver que falar e ouvir quem tiver que ouvir. E buscar os documentos necessários, porque, aparentemente, esse é o caminho que está se tomando na CPI. Tem um quarto viés que está, além desses 3 que você falou, tem o viés também da anistia, que está muito em voga agora. Aparentemente, eu acho que é um viés que vai tomar muito corpo assim que houver o julgamento e esses réus forem condenados, que possivelmente, como disse o Valdir, é o que está desenhado aí. Mas a anistia se cria, Valdir? Porque a anistia está se falando em anistia, ela está meio modulada, né? Não é uma anistia ampla, geral. Eles querem ampla geral. Alguns querem, mas outros aceitam um acordo em relação à anistia. Tá?
Parece que o fiel da balança da anistia é Bolsonaro, certo? Porque aí ele também seria atingido pela anistia. E voltando à anistia... Ampla, geral e restrita, em sim. sendo atingido pela anistia, como é que ficaria a elegibilidade dele, uma vez que a elegibilidade dele é questão de Tribunal Superior, do TSE? Me parece, eu não sei, mas aí precisaria ter um apoio jurídico, né? Mas me parece que, em sendo anistiado, ele poderia concorrer à presidência. Que a questão que a gente vê é o seguinte, Eduardo, não se sabe até que ponto Valdir, essa situação está sendo amparada juridicamente ou politicamente, né? Mas assim, o que acontece? Ontem, 2 partidos que faziam parte da base aliada do governo no Congresso se retiraram da base. O B e PP. PP e Podemos, né? Não, o B, União Brasil. União Brasil, tá? Que agora se fundiram, né? Tá? Tem Bom, o que significa isso? Significa que no Congresso a direita passa a ter maioria, certo? Bom, isso significa que as pautas da direita serão aprovadas? Não sei, porque essa maioria, esses são partidos ligados ao centrão, perfeito? Pois, exatamente. Então, o centrão ele é extremamente fisiológico, ele vai a partir de interesses, via de regra, não são os interesses nacionais, são os interesses próprios. Então, eu não sei te dizer. A questão toda, Vilmar e Eduardo, é o seguinte: esse processo de perseguição... Bom, Bolsonaro está claro que se for candidato, a chance de ser eleito, em que pese todas as perseguições e tudo que vem sendo feito, é muito grande, certo? Lula, como nós todos já sabíamos, faz um governo medíocre, bem ao seu estilo e à sua capacidade. Você coloca um sindicalista como presidente de um país do tamanho do Brasil, com as complexidades que tem, é óbvio que você não pode esperar que ele faça algo acima do que é a sua condição. Então, ele governa pelo viés político, e não pelo viés técnico, não pelo viés da gestão. Está sempre no palanque, né? Está sempre no palanque, está sempre falando bobagem, o que é da natureza dele, né? Falou bobagem a vida toda, só que agora ele, inclusive, está senil, parece senil, né? Porque ele não para de falar bobagem. Cada aparição pública do Lula é uma piada, né, de mau gosto para a sociedade brasileira, diga-se de passagem. Portanto, respondendo a pergunta, em sendo Bolsonaro candidato, podendo ser candidato, primeiro que mata meia dúzia do coração ali, né? Tá? Mata o Tarcísio, mata o Zema, mata o Caiado, esses aí os caras estão loucos para pegar digamos assim, né, o capital político do Bolsonaro e se lançarem como a alternativa da direita. Perfeito? É um legado forte. Tá? Estão sendo combatidos fortemente pelos filhos do Bolsonaro, né? Que entenderam a maldade, certo? Por detrás dos movimentos, principalmente lá ali de São Paulo, do Tarcísio, né? Do Tarcísio, que eu vou dizer o seguinte, é uma percepção pessoal, tá? Eu não acho ele confiável. Eu não o considero confiável, certo? Eu acho que o Tarcísio ele é muito flexível em algumas coisas, inclusive nos princípios, tá? Mas está fazendo um bom trabalho em São Paulo. Portanto, eu acho que o grande apego do sistema é manter Bolsonaro inelegível. Se possível, preso. Tá? É o que eu acho. A questão a questão da CPI. Mas o CPI, os caras estão fazendo um trabalho maravilhoso. Marcel Van Hatten está dando um show lá, e outros deputados e senadores e tal. Né? Algumas prisões, inclusive o tal do careca do INSS, né? Tá? Inclusive já está na lista, né? Vai para o Chilindró. Agora eu quero saber o seguinte... E está em sigilo as visitas dele, né? Não sei. No careca do INSS, o governo colocou a agenda em sigilo. Ah, sim, das visitas que ele fez. Ele fez, naturalmente. Né? Olha aqui, ó. O que tu vai esperar desse governo e dessa esquerda que nós temos aí? Tá? Inclusive, eles dentro da CPI lançaram uma série de narrativas lá, de fake news, inclusive dizendo que havia um acordo costurado para que o irmão do Lula não fosse convocado, certo? Eles lançaram essa mentira lá, uma fábrica, uma indústria de mentiras, né, a esquerda brasileira, e prontamente foram desmentidos, tá? Mas o que eu quero saber é o seguinte, se o irmão do Lula vai sentar lá para dar explicação. Isso é o que eu quero saber. E quero saber, como foi dito ontem pelo Marcel Van Hatten,
O irmão do Lula não é laranja do Lula nesse processo? A gente tem que saber dessas coisas. Embora, repito, não imaginem que essas coisas que para nós são absurdos extremos vão ser colocadas na grande mídia. A mídia perdeu a capacidade de noticiar. A grande mídia brasileira, ela é hoje uma ferramenta política da esquerda. Então não acredita que isso vai se tornar notícia, exemplo que aconteceu com o Tareferro. Mas é bom que a gente saiba. É bom que haja uma confirmação, Gilmar, de que essas coisas estão de fato acontecendo. Que o país está sendo saqueado por essa turma. Que os aposentados foram roubados por essa turma. Eduardo, teus comentários, mas também eu estava passando, porque tem uma outra situação que ficou abafada, né? Nós temos lá no Senado Federal os votos necessários, 41 votos necessários, para o impeachment de Alexandre de Moraes, e parece que não vai sair absolutamente nada mesmo. Isso aí ficou meio soterrado já. Pois é, o Davi Alcolumbre parece que hoje disse não tem data prevista para pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E ele falou, semanas atrás, que mesmo que tivesse 81 assinaturas, que todos os senadores tivessem assinado, ele ainda assim não pautaria. O negócio é pressionar. Alguma coisa tem aí para... Primeiro, ministros do STF mudarem radicalmente de posição de uns anos para cá. É só pegar os vídeos, radicalmente. Não há motivo aparente para terem mudado de posição como mudaram. E os presidentes da Câmara e do Senado simplesmente boicotarem essas pautas sob a alegação de que a maioria do povo brasileiro não quer isso, ou de que isso não é interesse do povo brasileiro. Se estamos numa democracia, coloque, paute e o voto ganha. Quem votar mais, leva. Se realmente é a maioria que não quer, seja o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seja a anistia, seja o que quer que for, tem que votar. Agora, represar essas pautas sob o argumento de que a maioria não quer, não tá dando mais o Ibope, não está entrando mais na cachola do brasileiro. Eles estão percebendo que é realmente por não terem a maioria que não querem pautar. Mas, A afirmação mais forte do senador Alcolumbre, presidente do Senado, foi quando ele disse, há poucos dias atrás, e com todas as letras, que nem que tivesse o apoio dos 81 senadores, e ele se incluiria, claro, que são 81 senadores, claro. Ele também, nem que tivesse o próprio apoio, ele não colocaria em pauta. Essa aí foi forte, né, Valdir? É que assim, nós partimos, o Eduardo acabou de colocar isso, do pressuposto que a gente vive numa democracia. Nós não vivemos numa democracia. No país democrático essas coisas não acontecem. O país democrático, ele respeita a Constituição. Todos esses procedimentos, todos esses processos, eles, de certa forma, eles colocam de lado a Constituição em detrimento a interesses do grupo dominante. É isso que está acontecendo no Brasil. Nós não podemos nos enganar que nós estamos vivendo um processo democrático. Olha o que o Tagliaferro disse em relação àquele grupo de WhatsApp, que inclusive fazia parte lá, o Luciano Hang. Eles viram uma matéria lá, alguém, né, ligado ao ministro Alexandre de Moraes, viu uma matéria no site Metrópolis, falou, isso que é bom aqui, não tem que pegar essa turma aqui e dar um jeito de enquadrar esses caras porque eles apoiaram o Bolsonaro. Foi lá que um processo em cima, certo? O inquérito. O inquérito. O inquérito. Agora o Tagliaferro explica exatamente como é que essas coisas funcionaram, como é que elas funcionavam e como é que era a mecânica e a dinâmica. Em qualquer país democrático do planeta, isso serviria de imediato para o afastamento do ministro, perfeito? Sem dúvida. Ato contínuo, ele está lá julgando a vida de pessoas. Inclusive... Se dizendo vítima do próprio então, fato que ele está julgando. Nós não podemos partir do princípio que nós estamos vivendo num ambiente democrático. Tá? É isso que nós temos que reconhecer. Tá? Eu concordo que a gente tem que lutar contra isso, nós temos que tentar impor aí
né, o nosso desejo de voltar a fazer com que o Brasil seja uma democracia, mas nós não vivemos uma democracia hoje. Pessoal, quem quer sair do Brasil, quer atravessar o Oceano Atlântico, além mares, não deixe de pegar o voo da TAP. A TAP, Transportes Aéreos Portugueses, são os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. É maravilhoso. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas. E óbvio, né, que é o grande lance é sair de Porto Alegre mesmo, do nosso aeroporto Salgado Filho. As tarifas são civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, com alta qualidade, evidentemente, não é? Que só a TAP, as linhas aéreas, possui. TAP, Transportes Aéreos Portugueses, é realmente uma ótima pedida para quem quiser dar uma passeada pelo velho mundo. Muito bem, nós estamos aí próximo, né, do término desse programa aqui, maravilhoso programa Atividade, deixando um fraterno e forte abraço ao nosso comandante, José Silvas, o comandante que senta à direita na cabine de comando aí deste avião, deste Boeing, deste enorme, né, como é que se diz assim? É um transportador de mensagens, de notícias. Tá? E lembre-se, quem atravessar o Atlântico pela TAP não vai deixar de assistir o programa Atividade. Aqui na RS Play, canal 524, RS Play TV, e assiste pelo Instagram em @RSPlay no digital. Pessoal, depois do programa aqui tem Alexandre Garcia, com notícias frescas, com notícias quentes. Frescas ou quentes, né? Vamos combinar. Eu acho que do jeito que as coisas andam é quentes mesmo. É quentes mesmo, né? Nosso final aqui, nós temos 2 minutos ainda, né? Tu sabe que a TAP foi presidida por um gaúcho, né? Que foi o executivo que fez a grande transformação. A empresa teve dificuldades financeiras, chamado Fernando Pinto. Sempre tem um gaúcho Fernando Pinto, no meio, né? Sempre tem um gaúcho liderando. Foi. Eduardo Dornelles, fechamento do nosso programa Atividade de hoje. Então, deixar o meu fraterno abraço aí aos gaúchos e que se preparem para as festividades aí da gauchescas da Revolução Farroupilha. Tire do armário seu traje aí, os gaúchos de apartamento que se mostram aí no setembro, né? Tira suas pilchas que aí. Fiquem bonitos aí, elegantes para as festividades. Eu vou tirar as minhas, pode ter certeza. Gente, um abraço a todos, muito obrigado aí pela companhia. Obrigado, Valdir Bianchessi Júnior. Obrigado, Eduardo Dornelles. Obrigado, nosso querido José Silvas aí, pela confiança. Abraço.